o Flamengo do Tite batendo o recorde, hein? Igualando o recorde do Flamengo de Zico. No fim dos anos 70, chegando a 10 jogos sem sofrer gol. E deu Mengão no primeiro jogo da semifinal do Cariocão 2024, ó. Show do Mengão. Tite, parabéns pra você e pro nosso elenco, cara, ó. Estão jogando futebol vistoso. Trago pra vocês aqui o react do programa Canelada FC da Jovem Pan Esportes. Créditos aí a Jovem Pan Esportes. Onde Pilhado e os comentaristas vão estar debatendo essa excelente fase que o Flamengo vem passando. Desempenho dentro de campo, cara, ó, não tem o que falar. Tá aí as estatísticas do jogo pra gente estar acompanhando. Nação, não se esquece, inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e comentário. Vamos pro vídeo. E tem o Flamengo do Tite batendo o recorde, hein? Igualando o recorde do Flamengo de Zico. No fim dos anos 70, chegando a 10 jogos sem sofrer gols, hein? O Flamengo do Tite, além de invicto, além de ter quebrado recordes do Flamengo do Jorge Jesus, agora chega a essa marca de 10 jogos sem sofrer gols e a gente tem que falar. Um Flamengo do Tite que anulou o Fluminense do Fernando Diniz. O Fluminense do Fernando Diniz não fez nada nesse clássico. Teve jogador expulso, não acertou uma finalização sequer no gol. E, na minha opinião, o Flamengo poderia ter conseguido até um resultado mais elástico nesse clássico contra o Fluminense, de tão absoluto que foi. Vale a gente lembrar que no ano passado o Flamengo vence o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca por 2-0. Isso é passado, filhado, é passado, cara. Por 4-1 num papelão do Flamengo no segundo jogo. E aí foi o campeão carioca. Mas se puder apostar para esse jogo, é o Flamengo do Tite, é um Flamengo muito regular, um Flamengo que tá com uma defesa aí impecável na temporada. E eu já dou uma boa tarde aqui para Bruno Prado, Flávio Prado, Mauro César Pereira. Maurão, já vou começar jogando para você, porque foi um baita clássico do Flamengo contra o Fluminense. O Flamengo do Tite já jogou todos os clássicos, Mauro, e não sofreu gols. Ele enfrentou o Botafogo, ele enfrentou o Vasco, ele enfrentou o Fluminense, porque quem quer criticar diz, mas o Flamengo do Tite é só o Campeonato Carioca. Mas pegou o campeão da Libertadores, pegou o Botafogo, que teve aquela campanha avassaladora até passar vergonha no Brasileiro, e o Vasco, que foi o time que gastou 130 milhões de reais se reforçando, né, Mauro? É uma campanha impecável do Flamengo na temporada? Com certeza. Eu acho que, boa tarde a todos, acho que tem um detalhe que é importante, que é uma evolução, né, que vem sendo apresentada, né? Eu acho que usando os clássicos como termômetro, você vai encontrar contra o Vasco, o time que não sofreu gols, mas esteve muito perto de sofrê-los, né? O Léo Pereira tirou 2 bolas em cima da linha praticamente. E o Vasco tem o Payet, o Vasco tem o Verratti, o Vasco tem uns caras perigosos, né? Tem atacantes que criam, tanto que meias, né? Também, tanto que criou situações de perigo contra o Flamengo e por muito pouco o Flamengo não foi vazado. Aí contra o Botafogo teve chance o Tiquinho, teve chance o Júnior Santos. Já contra o Fluminense, no outro clássico que o Flamengo venceu ainda na Taça Guanabara, também 2-0, o Fluminense não teve chance. Teve 2 chutes a gol, um do Arias numa falta de longe, o Rossi defendeu, um chute do Alexander ali pro lado esquerdo, que o Rossi também defendeu, não teve tanta dificuldade. Não foram situações de extremo perigo. Ontem o Fluminense não chutou nenhuma bola no gol. Foi o segundo Fla-Flu seguido que o Germancano não finalizou na direção do gol. Ele deu um chute lá do meio do campo. Tá no bolso do Léo Pereira e do Fabrício Bruno. Olhou pro amigo, o que tá fazendo? Um chute totalmente despretensioso, não dá nem para chamar aquilo de finalização. Então, um grande artilheiro do Fluminense não conseguiu. Por quê? Porque o Flamengo ele dificulta os adversários quando esses tentam criar situações de perigo contra ele. Foi uma atuação muito convincente. O time está evoluindo muito, mas tem um grave defeito ainda, né? O Tite fala muito no equilíbrio. O que seria o equilíbrio dessa equipe, a grosso modo? Um time que não toma gol ou que toma poucos gols. Claro que ele vai sofrê-los, mas se continuar assim ao longo da temporada, deve ser um time que sofra poucos gols, né? Não vai ficar tomando de 4-0 do Bragantino, 3-0 do Cuiabá, 4-1 do Fluminense, tomar 2 gols do Maringá, tomar 3 gol do Grêmio, do jeito que foi. 3 do Grêmio em 10 minutos, tomar gol do Nublense, né? E por aí vai. Foram vários vexames. Santos, a virada do Santos. Santos que virou também, essa coisa toda. Então, isso é passado, foi assim com o Tite, com o Sampaoli, com o Vitor Pereira, com o Mário João, com todo mundo.
Não era culpa de um técnico especificamente. Ele mesmo sofreu com isso. Mas agora não, é um trabalho mais autoral. Ele pegou do começo do ano, já conhecendo os jogadores. Veja como foi importante ele assumir no ano passado. E aí ponto para a diretoria, que conseguiu convencer o Tite a começar. Isso foi um acerto, né? Porque ele não queria começar em 2023. E aí o que argumentaram? Tite, você começa agora, já conhece o elenco, nos ajuda a classificar para a Libertadores. E aí a gente, no ano que vem, começa de outra forma. Até aí está dando certo. Poderia ter sido melhor, não fosse a pasmaceira do modo banana, que entrou em ação em algumas partidas, que o Flamengo poderia ainda assim ter sido campeão brasileiro. Perdeu o título por conta de atuações ridículas, tomando 3 gols do Atlético, 2 do Santos, que foi rebaixado, e 3 do Grêmio, com o Tite. Foram derrotas vergonhosas que eu ponho na conta do Tite só do Atlético. Ele escalou muito mal. Mateuzinho, o Wesley fazendo lambança, escalou mal o time, não foi bem. Nos outros jogos, acho que a responsabilidade maior foi dos jogadores, né? Mas, então, agora é um trabalho mais maduro. E o que falta para esse equilíbrio chegar? O time aproveitar as chances que cria. Perde muito gol. Perde gol demais, impressionante. Demais. Perde gol demais. Ontem, inclusive, os jogadores do Fluminense pareciam meio atônitos, né? Porque o Renato Augusto sai no intervalo, aí ele fala, não, porque temos que aproveitar as chances. Que chance? Não teve chance nenhuma. O Pedro deu uma bicicleta que foi na trave, o Fábio defendeu a bola do Ayrton Lucas, mas que até desviou, defendeu uma outra bola perigosa do Cebolinha. Do Pedro? Do Pedro. O Pedro cabeceou uma bola rente à trave, cabeceou uma outra fraca, aquele gol perdido, que ele cabeceou sozinho na pequena área, né, num erro até do Thiago Santos. Entre ele e o Guga, cabeceou sozinho, mas cabeceou fraco. Foram várias chances claras que o Flamengo teve no primeiro tempo. E o Fluminense, durante os 15 minutos iniciais, o Rossi não apareceu na transmissão do jogo. Quem estava olhando para a telinha, televisão, computador, sei lá o que for, não via o Rossi. Qual a cor do uniforme do Rossi? Ninguém sabia. Então o Flamengo teve um amplo domínio. Aí houve um momento do segundo tempo, o Fluminense voltou mais agressivo. E aí acho que tem um ponto que é importante, que o pessoal do Fluminense está dizendo, não, o Fluminense estava dominando quando o Thiago Santos foi expulso. Gente, mas aquilo está no roteiro do jogo. O Flamengo recua, traz o Fluminense, eles vão vir com tudo, vem para cá, vem. E prepara o contra-ataque. E mete bola. Aí o Thiago Santos sai jogando errado. Ele não tem a qualidade do André, que faz esse papel de zagueiro para saída de bola quando o time está perdendo. Não, o André estava suspenso. E aí ele erra um passo, o Flamengo recupera a bola no Everton Cebolinha. E aí ele faz uma falta duríssima e o árbitro não expulsou teve medo de expulsar direto, porque era óbvio o cartão vermelho. Precisou o VAR chamar, quando chamou ele acabou dando cartão para o jogador do Fluminense. E aí o jogo evidentemente muda completamente, o Flamengo fica com total controle da partida, com um homem a mais. E o 1-0 no final, depois acabou sendo 2-0, ainda assim foi muito barato. O Flamengo teve a chance até de golear ontem, a disparidade entre os times ontem ficou muito evidente. Eu acho que o Fernando Diniz foi muito mal no jogo e muito mal em momentos da entrevista, com uma dificuldade muito grande de reconhecer algumas escolhas que comprovadamente não deram certo. Esse é um caminho bem perigoso. E o Fluminense vai precisar, acho que, a se confirmar a eliminação, o que é muito provável que aconteça, né? Acho que ele vai precisar fazer uma reflexão sobre o trabalho. Eu tenho falado sempre que o Fluminense não está jogando bem esse ano, ganhou a Recopa, mas não tem jogado boas partidas, não fez nenhum jogo realmente bom, nenhum. E mesmo na Recopa, correu muito mais riscos lá no Equador do que a LDU correu risco no Rio de Janeiro. O time equatoriano criou muito mais chances de gol do que o Fluminense criou. E lá escapou demais, perdeu só de 1-0, conseguiu fazer 2-0, né, numa bola alçada, bem lançada pelo Samuel Xavier, que o Arias cabeceou, e um pênalti bobo lá que o menino lá do Equador fez, e acabou o Fluminense ganhando por... Mas não jogou bem. E ontem foi muito dominado. Um time mais velho, Mauro, que sem um André cai? O time tinha uma média ontem de 33,3 anos. É um time muito envelhecido. E Renato Augusto, com um ganso do meio campo ontem. Gente, o De La Cruz jogou à vontade. O Arrascaeta jogou à vontade. Campo. Pode deixar os caras jogando à vontade. Você tem que ter um meio campo mais combativo. E ele fez uma opção para os jogadores, assim, e aí ele aumenta a média de idade quando sai o Diogo Barbosa e coloca o Marcelo para o começo do segundo tempo. E o Marcelo vai embora, né? Aí o Flamengo põe o Bruno Henrique por ali, quer dizer, poderia ter sido muito pior para o Fluminense. E eu acho que o Flamengo tem que ajustar essa questão das finalizações, que é um problema bem antigo, mas foi muito superior, muito superior. E tem gente que fala, no ano passado foi 2-0, afinal 4-1, é completamente diferente. No ano passado o Flamengo venceu bem 2-0, até ali parecia que o Vitor Pereira conseguia já controlar a equipe. Aí o Gabriel sai dando aquela entrevista extremamente infeliz, que se fosse o ambiente não de paternalismo do Marcos Braz, do Bandim e seus Blue Caps, mas de cobrança profissional, alguém ia chamar no dia seguinte o Gabriel no CT e falou, bonitão, qual é a tua? O time vence o clássico, você entra no segundo tempo, ajuda quando o time faz o segundo gol, aí você está reclamando, dizendo que não quero mais jogar aqui, quero jogar ali, quero disputar a posição. Faça-me um favor. Se é hora para isso, e se você quer falar, fala para o técnico, não para os repórteres. Já criou um clima ruim. Aí qual foi o jogo seguinte, você lembra?
Foi Alcas. Alcas. Foi o Alcas. Aí o Flamengo vai lá para o Equador, o Alcas mal tinha jogado na temporada, tinha perdido jogadores da temporada anterior que ele conseguiu vencer o campeonato, se classificou para a Libertadores. Um time 2023, hein? O Flamengo toma uma virada, tinha um centroavante que pesava 180 quilos, enorme, né? Cifuentes, sei lá o nome assim, não me lembro exatamente também. O cara é enorme. Conseguiu perder para aquele time, um arremedo de time, uma vergonha. Aí já desembarca no Rio com a moral lá embaixo, evidentemente internamente tinha problemas, imagino que o Vitor Pereira deve ter dado esporro. Ortonhas, o gordinho. Então, era um negócio assustador, então se foi, era um outro que eu estou confundindo. Mas o fato é que o Vitor Pereira deve ter cobrado, aquilo já estragou o ambiente, alguma coisa ali dentro aconteceu, e o outro jogo o Flamengo andou em campo, né? Foi uma atuação vergonhosa que eu sempre falo. Eu acho um absurdo que só o técnico tenha pago aquela conta. Alguém tinha que estar... Os jogadores ser cobrados também, não sei se rescindir contrato, eu não sei. Mas não deu nada para eles. Porque é só... Quem tiver dúvida, pega o jogo para ver. É uma vergonha. Foi o resumo do Flamengo do ano passado. Né? E aquele jogo é uma vergonha. Os caras andaram em campo, os caras não competiram. O Fluminense passeou, tomaram os gols assim com maior facilidade. Isso dificilmente vai acontecer, né, gente? Que não tem jogo no meio de semana do Flamengo para ter problema nenhum, para perder para Alcas, ou seja lá quem for. E o Tite tem um controle sobre o grupo muito maior. Você vê, e não tinha nem Gabriel ontem para ficar falando coisa no intervalo, na saída do campo, porque ele estava fora do combate, estava lesionado. E não foi no jogo, né? Ele foi no jogo e tal. Essa é uma outra questão também que você pode explorar. A discussão Pedro ou Gabriel, a cada jogo ela fica mais sem nexo. Ela fica sem sentido. Infelizmente. Tem 11 gols e 11 jogos. E olha que perdeu o gol ontem, hein? Perdeu o gol ontem. Poderia ter mais, mas tem 11 gols e 11 jogos. E o De La Cruz joga uma barbaridade, né? Cara. Ele perdeu um gol ontem ali. Esse cara mudou o Flamengo. Ele se desequilibrou. Aí eu vejo gente ainda falando assim, vi torcedores ontem dizendo, não, por que não trouxe ano passado? Gente, vocês têm que entender que o cara jogava no River Plate, ele não jogava no Rosita Sofia Futebol Clube. O cara não ia sair do River Plate, o Flamengo vai lá, paga. Não é assim. Você tem que convencer o jogador, né, de que é interessante vir para o clube, que fazer uma proposta profissional e salarial e tudo mais. E aí, ele não ia sair de lá no ano passado, obrigado. Ele saiu de lá parabenizado, saudado, festejado, campeão daquela, uma espécie de recopa lá que eles jogaram lá com o Rosário Central, foi o último jogo dele. Deu várias entrevistas, todo mundo agradecendo a participação dele. Os caras entenderam que era o momento de ele dar um passo. O cara foi profissional, sem dúvida. Seguir para um outro mercado e tudo mais. E ficou tudo bem. Pegaram uma bela grana, o Flamengo pagou a multa rescisória, e todos ficaram. Agora, ano passado, ele não viria. E mais, o De La Cruz naquela bagunça ano passado. Não ia arrumar nada. Que o Superman vai resolver? Não ia resolver, gente. Não tem como. Agora não, ele chega num time organizado, o técnico tem um controle, se despediu do outro clube lá do River Plate numa boa, sem problema. Então, assim, as coisas não são tão simples assim. E muito boa. Eu estou elogiando o dirigente hoje, tem que tomar cuidado. Muito boa a palavra do Marcos Braz sobre o episódio Maicon, na coletiva que eles deram na sexta-feira, na apresentação do Léo Ortiz. Foi sexta, né? Foi. Então, assim, foi depois do programa, então, a primeira oportunidade que eu tenho de falar aqui no Jovem Pan a respeito. Ele foi muito bem quando ele falou: alguém acha que a gente vai procurar o Shakhtar sem antes saber se o jogador tem interesse de jogar no Flamengo e tudo? Parece que a gente é juvenil para fazer isso. Até porque a gente sabe que eles fazem isso, né? O Flamengo sempre faz isso, procura o jogador. De La Cruz foi assim. Depois do clube. Você quer vir? Aí ficou claro no passado, ele não queria sair de lá, obrigado. Então vamos esperar terminar a temporada, vai lá. O Léo Ortiz é a mesma coisa. Você quer vir? Quero. Aí foi para cima do Bragantino, bateu até chegar num acordo. Apesar de o Marcos Braz foi bem aí. Eu tenho só criticado, não falta motivo para te criticar, mas ele foi bem, porque ele realmente respondeu aquilo que é o óbvio, gente. Não chega quem não quer, entendeu? As pessoas têm que começar a olhar as coisas com um pouco mais de uma lupa, né? Para ver se conseguem perceber. E o Flamengo sai com 2-0, podendo sair com 3 ou 4. Para mim, o resultado mais justo seria 3-4-0 pro Flamengo. Acho que é um 5, tá? O que falar desse confronto dos dois treinadores, Tite com o Fernando Diniz? E já dá para dizer que o Tite tem tudo para fazer um trabalho excelente no Flamengo, de ganhar... não vou falar ganhar tudo, porque são muitos times fortes. De chegar muito forte para a disputa de todos os títulos do ano? Eu acho que sim. Para mim, o Tite já há uns 10 anos ele é o melhor técnico brasileiro. Né? Ele ficou fora do mercado de clubes, esteve na seleção, que é outro tipo de trabalho, né? Não, é diferente. Então, era até mais difícil de fazer uma comparação direta dele com outros treinadores. Mas eu acho que, pelo menos, tem claro, os títulos mundial com o Corinthians e da Libertadores, mas eu acho que é bem claro, a partir de 2015, principalmente, no Corinthians campeão brasileiro, que ele é o melhor técnico brasileiro. Não que ele seja invencível, não é isso, não tem o super técnico invencível, isso não. Mas ele é melhor, ele eu acho que é o que melhor equilibra as funções entre ataque. Olá, pessoal. Assim como falar das possibilidades do Flamengo agora em 2024,
igual o Flávio Prado falou, a grande chance do Flamengo, acho, pela constância do time, pelo estilo de jogo do Tite, realmente é o Campeonato Brasileiro. Acho que a gente vai fazer muita diferença. O único ponto aí que pode estar prejudicando o Flamengo realmente é a Copa América. São 9 jogos, 27 pontos aí que podem fazer falta aí dependendo dos resultados, mas o elenco do Flamengo é muito bom. A gente deve ter aí entre 7 e 8 convocados e praticamente 7 ou 8 titulares do Flamengo. Mas tem elenco para repor. Um dos pontos, cara, que assim, a gente vê no jogo e até nas estatísticas ali, o Flamengo 51% de posse de bola, coisa que o Fluminense normalmente contra seus adversários sempre fica superior. A questão das finalizações, 23 finalizações para o Flamengo. Cara, ele dando uma estatística interessante, o Flamengo conseguiu fazer só 2 gols. Só 2. Opa. Aí, o que dá mais ou menos 8,7% de acerto. Isso é muito pouco. Esse ponto, o técnico Tite tem que trabalhar muito com o Flamengo, que não foi só no jogo de ontem, nos jogos anteriores também. A nossa linha de ataque ali está perdendo muito gol e alguns gols fáceis. Aquilo do De La Cruz ali, eu acho que mais pela o virar do corpo ali, a posição não foi ideal para ele tentar o chute. Ele acabou perdendo aquilo que poderia ter sido o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo e diante de um Fluminense ali, que acabou eliminando o River Plate o ano passado na Libertadores. Então o cara deve estar engasgado com o Fluminense também. E os outros gols, o Pedro perdeu o gol, que o cabeceio dele ali foi ideal pro chão, mas poderia ter buscado o canto direito do Fábio. Cebolinha também teve chance, aquela puxeta do Pedro ali, se vai no gol, era gol. Aquela ali não tinha boca pro Fábio não, cara. Da situação ali, cara, que eles comentaram até do Gabigol, que a gente, durante o jogo, mostrou algumas vezes as filmagens dele lá no camarote, lá acompanhando com a diretoria do Flamengo, cara. Cara, eu espero mais do Gabigol, cara, que ele possa estar vendo o time jogar bem, aquilo ali motivar ele para ele, quando tiver oportunidades ali, mostrar pro Tite que também pode ser aquele excelente atacante que o Flamengo precisa. Porque, cara, assim, agora dá uma criticada no Dorival. Ele levar o Richarlison para a seleção e não dar oportunidade pro Pedro, cara, nada contra o Richarlison. Mas por tudo que o Pedro vem fazendo, finalizou 2023 fazendo muitos gols, iniciou agora 2024, 10 gols em 10 jogos, cara, uma média de 1 gol por partida. Ele merecia estar nessa lista do Dorival. Ainda mais o Dorival, que trabalhou com ele no Flamengo, sabe do potencial que ele tem. Nesse ponto aí tem que dar uma cornetada no Dorival Júnior. Mas eu acredito que o Pedro tem grande chance de ir para a Copa América. Aí pode ser que nesse período, sim, o Gabigol consiga ali pegar a titularidade e ter uma briga sadia, uma disputa boa que possa ajudar o Flamengo a conquistar os títulos aí que a gente tem para 2024. Cara, o Flamengo em campo tá excelente de vir. Ontem, assim, o Arrascaeta jogou muito, mas para mim não foi a melhor partida dele. A do jogo anterior pela Taça Guanabara, o Arrascaeta jogou muito mais, mas nada que diminua a sua importância no jogo. Aquele passe dele pro gol de cabeça do Pedro, cara, que foi um passe, ele colocou a bola lá na cabeça do Pedro para sair aquele golaço, cara. Agora o De La Cruz, que contratação, cara. Aquela situação que o Mauro destacou, poderia ter chegado em 2023, mas com aquele time bagunçado ali, acho que ele não conseguiria se destacar. Ele poderia até se queimar ali no Flamengo, cara. A diretoria nisso aí soube esperar e dar os méritos aí à diretoria que fez a contratação no momento certo. E a chegada do Tite ali também no final de novembro ali ajudou o Flamengo a tomar outros rumos aí no final do ano passado e nesse ano também. Nação. Agora o próximo jogo do Flamengo é dia 16/3, às 21 horas, o jogo de volta, mando de campo do Flamengo. E também deixar aqui meus parabéns, cara. Show do Flamengo dentro de campo e show ainda maior da torcida na arquibancada, cara. Que prazer ver a torcida do Mengão no Maraca, cara. Ainda quero estar aí no Maracanã junto com vocês, cantando, gritando. É campeão. Nação, vou ficando por aqui, mas não esquece, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e comentário, pois isso vai ajudar muito no crescimento do nosso trabalho. Grande abraço a todos. Fui!